Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Vamos falar sobre esse importante movimento que aconteceu no século XVI, mais precisamente surgiu no dia 31 de outubro de 1517. Esse movimento que impactou a religião, impactou a própria história, impactou a economia, a sociedade em vários aspectos. Então, vem junto aí para aprendermos sobre esse conhecimento. Para definirmos a Reforma Protestante, podemos dizer que foi um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica, no qual algumas pessoas, fiéis católicos, se revoltaram contra os ensinos praticados na época e denunciaram esses ensinos, protestando, gerando assim uma revolta dentro da comunidade, no qual esses integrantes que fizeram, esses protestos foram excluídos da Igreja Católica e a partir dali eles começaram um movimento chamado Movimento da Reforma Protestante. É importante destacar que quando falamos sobre a Reforma Protestante, destacamos que esse movimento ocorreu no século XVI. Entretanto, isso não aconteceu de uma hora para outra. Não, pelo contrário. No século XIV, XV, nós vamos ter um período da pré-reforma. Período esse marcado por alguns homens importantes dentro da Igreja Católica que também começaram a protestar. Podemos citar aqui John Wycliffe, que foi um importante pensador católico que trouxe mais luz àquela época sobre o verdadeiro conhecimento da palavra. Luz essa que estava ofuscada pelos ensinos papais. Jerônimo Savonarola também foi um importante pré-reformador que condenou os ensinos distorcidos da Igreja Católica. Outro importante também pré-reformador foi John Russ, que morreu 100 anos antes do surgimento do cenário mundial do pensador cristão Martinho Lutero. John Russ, ele pagou com a sua própria vida por defender as verdades das escrituras, defender e combater contra os maus ensinos que estavam sendo praticados na época. John Russ foi também um marco dentro desse movimento que desencadeou no século XVI um protesto contra os ensinos equivocados. Depois de todo esse movimento que estava sendo desenvolvido pelos pré-reformadores, chegamos no século XVI. Martinho Lutero, um monge agostiniano, ele se converteu verdadeiramente ao Evangelho ao estudar e ler Romanos 1,17, no qual ele entendeu que a salvação não era pelas obras, algo que era muito difundido naquela época. Ele entendeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, que através da fé o ser humano ele é justificado dos seus pecados e é declarado por Deus justo. Essa verdade causou um impacto muito grande na vida de Lutero, do qual ele começou a escrever combatendo os ensinos papais, que colocavam os sacramentos e as obras como requisito para a salvação. Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai escrever, ele vai colocar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses questionando os ensinos equivocados da bula papal. Além de Lutero, podemos destacar também Zwinglio, que foi um reformador, um protestante, que também teve importância ao combater os ensinos errados. E não podemos deixar de falar de João Calvino, que foi o teólogo da Reforma. João Calvino foi aquele que melhor desenvolveu o entendimento correto das Escrituras, algo que na época não era conhecido pelas pessoas, diante de tantas tradições que tinham sido colocadas pela Igreja Romana. A Reforma Protestante
foi um movimento que não ficou parado na história, pelo contrário, na sequência, no século 17, 18, nós vamos ter os luteranos, que são os seguidores dos ensinos de Lutero, que vão dar continuidade aos ensinos praticados e vivenciados por Lutero. Nós vamos ter também os calvinistas, que vão ser importantes na formação teológica do conhecimento bíblico que estava ali sendo ensinado já a partir de Calvino. E nós vamos ter também os puritanos, que foi um movimento muito importante de pessoas que eram calvinistas, mas desenvolveram algumas práticas do dia a dia, trazendo o conhecimento da verdade para a vida cotidiana. Esse vídeo é mais uma produção da Cúrio Centro Educacional. Espero que tenham gostado e curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar no nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!